Gente, hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa linda de mão, nesse formato meia-lua, tá? Bolsa olho grego, olha só que linda que ela tá. Nós vamos utilizar um fio, um zíper de 30 a 40 centímetros, tá? Vou utilizar a agulha de crochê número 8, uma agulha de tapeçaria para o acabamento, uma tesoura. E aqui eu vou fazer uma mistura de dois fios, da Fischer Fios, tá? O Galaxy e o fio de malha extra premium, tá? Que ambos, eles têm a mesma espessura de 25 milímetros, porém, o Galaxy, ele se torna um pouquinho mais espesso, eu acho que por causa desse trabalho que é feito nele, né? Ele é cheio de glitter, e aí isso torna ele um pouquinho mais espesso do que o extra premium, tá? Mas ficou super legal essa mistura, tá? Eu utilizei eles dois porque é para mostrar para vocês que a gente pode misturar os fios, é só a gente ter a sabedoria de quando estiver fazendo, a tensão do ponto, né? A gente maneirar na tensão do ponto em algum fio e deixar o outro fio mais tensionado, tipo aqui nessa partezinha onde foi feita com o extra premium, o azul claro e o branco, eu folguei mais o ponto e nos dois, no preto e no azul marinho, que foi feito com o Galaxy, que é um pouquinho mais espesso, apesar de ser o mesmo milímetro, eu apertei um pouquinho mais o ponto, certo? E aí deu super certo, ó, ela ficou muito linda. Colocamos o zíper e fizemos uma alcinha de mão, tá? E aí vamos lá para a videoaula. Então vamos lá começar a nossa bolsa do olho grego, nossa bolsinha de mão. Começamos com o fio preto, certo? Vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Que já é o nozinho. O nozinho a gente não vai contar como o primeiro ponto, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui, ó, e puxo o meu anel, tá? Dou uma ajustada, puxo mais um pouco, não precisa fechar totalmente agora, para não ficar ruim da gente manusear, porque vamos trabalhar em ponto centrado, certo? Dou uma puxadinha aqui, ó, nessa argolinha, tá? Para ela ficar um pouquinho maior. E a gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vem aqui no primeiro ponto, coloca a agulha de trás para frente. É aquele mesmo fechamento do cestinho, tá? Puxa aqui para trás, ó. E aqui vai formar o sétimo ponto, tá? A gente vai vir aqui, né? No centro desse pontinho que a gente fez agora, por último, e vamos sair bem aqui atrás, ó. Tá? Vou puxar o meu fio do novelo. Vou colocar a argolinha que eu passei lá para trás, eu vou colocar aqui, ó, na pontinha da agulha. E aí vou pegar o fio do novelo novamente e puxar para frente e formou o meu primeiro ponto baixo centrado. E nessa segunda volta nós vamos colocar 2 pontos em cada ponto de base, ou seja, vai ser uma volta só de aumento, tá? Centrado, sempre centrado, ó. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo centrado e aqui eu vou seguir a minha carreira, né? Com 2 pontos em cada ponto de base, certo? Aumento em cada pontinho desse, tá? Eu vou fazer aqui, quando chegar no final, eu já volto. Olha só, voltando. Deixa eu ver se eu dou uma clareada aqui para ficar melhor. Porque é preto, aí fica um pouquinho mais dificultoso a gente ver, né? Aqui no vídeo, ó. Eu já terminei aqui a minha segunda volta, agora eu venho aqui, ó, e dou uma puxada para fechar mais esse meu anel mágico, certo? E agora eu vou dar um nozinho aqui. Eu sempre gosto de dar um nozinho, só para não ter perigo. Como é fio de malha, né? Ele é bem macio, possa ser que ele dê uma escorregada. Aqui nós vamos fazer a nossa última carreira com o fio preto, tá? Cada cor a gente vai fazer 3 carreiras,
certo? E aqui, ó, o fechamento é da mesma forma, coloca aqui a argolinha do fio para trás, ó, dá uma ajustada. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no centro do pontinho, pegar o fio do novelo, puxo para frente, coloco a argolinha e puxo o fio do novelo e faço o meu primeiro ponto. E nessa carreira aqui, nós vamos fazer a sequência de um ponto sozinho e um aumento. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto, lembrando que estamos trabalhando em ponto baixo centrado, tá? Fiz aqui o meu primeiro ponto, eu venho aqui no próximo, olha, no centrado e faço o aumento, tá? Venho aqui no próximo, centrado e faço um sozinho. E assim, ó, eu vou seguindo um sozinho e um aumento, tá? Até chegar aqui no finalzinho, quando eu chegar, eu volto pra gente trocar de cor. Olha só, terminei aqui a minha terceira carreira na sequência de um e um aumento e nós vamos usar agora o outro fio. Então, eu venho aqui, ó, já posso cortar esse fio preto. Eu puxo esse nozinho e vou colocar ele aqui para trás, ó. Vou fazer aqui o meu ponto fake, tá? Coloco aqui, ó, no centro do ponto e puxo, ele fica aqui, ó, o meu pontinho fake. Tá? E agora nós vamos usar a cor, o azul bebê, o azul, o Frozen, né? Eu tô fazendo aquela mistura, né, dos fios. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo pontinho. Só dar uma... Pronto, esse fio aqui é clarinho, então não precisa de tanto brilho. Eu vou vir aqui, ó, no mesmo pontinho, foi esse aqui. Esse pontinho aqui que eu coloquei para trás. Então, eu vou vir aqui no centro dele, tá? E vou puxar aqui o meu fio da próxima cor. E já vou fazer o meu primeiro ponto. Certo? Aqui nessa carreira, eu já vou escondendo, ó, esses fios aqui, tá? Aqui atrás. E nessa carreira aqui, nós vamos ter uma sequência de 2 pontos centrados e um aumento, tá bom? Então, eu já vou trabalhando aqui, ó, o meu ponto centrado e vou escondendo automaticamente esse fio, esses 2 fios e essas 2 pontas aqui, ó. Eu deixo eles aqui e vou trabalhando normalmente, tá? Eu nunca tinha usado esse fio, o Galaxy, e aí apesar dele ser a mesma espessura, né, desse aqui, do Extra Premium, do fio de malha Extra Premium, ele se torna um pouco mais espesso, por conta do brilho, né? Ele passa por um processo e com esses brilhozinhos, então ele se torna um pouco mais espesso. E aí, quando você for fazer, se você for fazer essa mistura que eu tô fazendo, né? Se você não conseguir os fios da mesma, do Extra Premium, da mesma cor das cores, que vai fazer a bolsa, e aí você for misturar, você vai sentir essa diferença, e aí você tenta não apertar muito, deixar a mão bem leve quando você estiver trabalhando com o fio Extra Premium, tá? Que é para ficar mais ou menos igual ao Galaxy, tá? Mas ambos são maravilhosos. Olha só, vamos seguir essa sequência de 2 centrado e um aumento, tá? Eu vou seguir até aqui e já volto. Olha, voltando aqui, terminei a minha carreira na sequência de 2 e um aumento. O fechamento é sempre da mesma forma, tá bom? Ó, venho aqui, coloco a agulha para trás, é daquele mesmo jeitinho de sempre. E aqui nessa próxima volta, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos centrados. E no próximo a gente faz o aumento, tá? Fiz 3 e aqui, ó, a gente vai fazer o aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E assim eu vou seguir até chegar lá no finalzinho e eu volto pra gente continuar. Terminei aqui, ó, a minha carreira da sequência de 3 e um aumento. Agora vamos para a última carreira com essa cor. Volta,
lá pra trás, ó, o fechamento sempre igual, certo? E aqui nessa próxima carreira, próxima e última carreira com essa cor, azul claro, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos centrados e o aumento, certo? Então, vamos seguir, ó, com 4 centrados, 1, 2, 3, 4, e aqui a gente faz o aumento, tá? Eu vou fazer aqui até chegar no final e volto para a gente continuar. Olha só, terminei a minha carreira aqui, a minha terceira carreira com a cor azul claro. Vou cortar aqui o fio, tá? E agora vamos trabalhar com a cor branca, certo? Vou fazer daquele mesmo jeito, vou puxar o fiozinho, ó. Vou fazer o meu ponto fake, coloco ele aqui para trás, né? E venho aqui, ó, no centro do ponto e coloco lá para trás também. E aí, ó, ele vai formar aqui o meu último pontinho. E agora com o fio branco, tá? A gente vem aqui, ó, no mesmo lugar, o mesmo pontinho que a gente fez, que é esse aqui, eu venho no centrado dele e puxo a minha próxima cor, tá? Faço o meu primeiro ponto centrado e eu vou escondendo esses fios do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, ó. Vou escondendo aqui esses fios atrás e aqui vamos ter uma sequência de 5 centrados e um aumento. 2, 3, ó, eles vão ficando aqui atrás. Vou só puxar aqui o fio. Ó, eles vão ficando aqui atrás, certo? 3. Ó, fica aqui, a gente nem nota que tá escondendo eles. 4, 5, e aqui o aumento. E aí eu vou seguir, tá? Com essa sequência até chegar aqui no meu finalzinho. E eu volto pra gente continuar. Olha que lindo que já está ficando esse fio Galaxy. Ele é lindo demais. Ele tem um brilho, um glitter, então ele fica perfeito. Já estamos começando a ver aqui o olho, né? E aqui, ó, vamos à nossa próxima carreira com a cor branca, né? São 3 carreiras com cada cor. Vamos fazer aquele mesmo fechamento, tudo igualzinho, tá? E nessa próxima carreira, nós vamos fazer uma sequência de 6 e um aumento, tá? Então, eu vou seguir aqui com a minha carreira de 6 centrados e um aumento até chegar aqui no final. Vamos repetindo. 6 e um aumento. Voltando aqui, ó, segunda carreira com o fio branco, pronta. E vamos fazer a nossa terceira e última carreira com o fio branco. Fechamento da mesma forma. E aqui na sequência, nós vamos fazer 7 centrados e um aumento. E vamos seguir até chegar no final. 7 um aumento, 7 um aumento, até chegar no final, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, terminando aqui com o fio branco, vamos fazer da mesma forma. Eu corto aqui esse fio, puxo ele e vou fazer o pontinho fake, tá? Que é colocando esse fio aqui para trás. Venho aqui, ó, com a agulha no centro do fio e coloco ele para cá. E aí forma o último ponto da carreira. E agora vamos trabalhar com o azul. O azul Netuno, que já é o Galaxy, tá? A gente vem aqui, ó, nesse mesmo pontinho, coloca aqui no centrado e puxa o fio da próxima cor. E já faz o primeiro ponto centrado, tá? Vou escondendo eles aqui atrás, da mesma forma que os outros. E aqui a sequência é de 8 e um aumento. Já fiz um, certo? E aqui eu vou seguindo com 8 e um aumento até chegar aqui no finalzinho, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, voltando aqui, eu terminei a minha primeira carreira com o azul. O azul escuro, né? Vocês notem que ele tá querendo ficar um pouquinho assim, ó. Subindo, né? Aqui as bordas meia com as ondas. Por que isso? Apesar dos dois fios serem de 25 milímetros, tá?
Mas aquele que eu lhe falei, esse aqui, o Galaxy, ele se torna um pouquinho mais espesso por conta desse, acho que é por conta desses brilhos, ele deve passar por um processo, né? E aí ele se torna um pouquinho mais espesso, tá? E aí aqui nessa sequência de 8 em um aumento, a gente seguiria, se fosse para fazer com o fio o extra prêmio, daria para fazer na sequência de 9 em um aumento e 10 em um aumento, tá? Mas como ele é um pouquinho mais espesso e para a peça não ficar embabadada, mas se ficar também não tem problema, porque quando a gente dobrar a bolsa, ela não dá para notar, certo? E aí a gente vai fazer a sequência de aumentos aleatórios, tá? Aumentos aleatórios a gente vai colocar aumento apenas quando a gente sentir a necessidade de colocar esse aumento, tá? Ó, vamos lá. Eu faço aqui o fechamento, deixa eu só puxar um pouquinho esse fio. O fechamento igual, tá? O de sempre, igual os outros. E aí a gente vai seguindo sem precisar contar, tá? Seguindo aqui, ó, sem precisar contar. A gente só vai colocar o aumento quando a peça pedir o aumento. E quando essa peça vai pedir o aumento? Ela só vai pedir o aumento quando o ponto não ficar mais retinho, ele ficar deitado. Aí é onde a gente vai colocar o aumento, tá? A gente vai fazendo e ajustando ela na mesa. Que é para ela ficar e ficando retinha. Certo? Aqui, ó, o ponto ainda tá reto, então ainda não estamos precisando fazer o aumento. E aí eu vou seguindo até eu notar que o ponto já vai ficando deitado. Ó, tá vendo a diferença? O pontinho ele já tá deitado, ele já não está mais em pé. Ele já tá deitado. Então, como ele já está deitado, aqui nesse próximo ponto, ó, já ficou mais deitadinho ainda. Aí eu venho e faço um aumento, tá? Então, a partir de aqui, a partir dessas duas últimas carreiras, não vai ter regra de contagem para aumento. Nós vamos fazer o aumento aleatório, tá? Que é apenas quando precisar de aumento. Vamos seguindo, ó. E vamos ajustando a peça na mesa. Colocar aqui o lado do brilho, né, para fora. Opa, eu tô saindo aqui da câmera. Olha só, a gente vai fazendo e ajustando ele na mesa. Ainda não vi aqui a necessidade de fazer o outro aumento. E aí a gente vai seguindo. Só coloca o aumento quando houver a necessidade. O pontinho já tá começando a ficar deitadinho. Ó. Tá vendo? Ele já tá deitado. Vê, tá vendo? Já tá ficando inclinado. E aí a gente vem e faz um aumento. E vamos seguir, ó. Então, o aumento aleatório é isso, tá? A gente vai fazendo à medida que a peça for pedindo o aumento, tá? Geralmente, quando a peça é grande, é bem grande, né? Dependendo do fio, é necessário a gente fazer dessa forma. Não consegue fazer aquela sequência dos aumentos normais, certo? Então, eu vou fazendo aqui, tá? Eu vou fazer as minhas duas últimas carreiras com o azul marinho, que vai ser dessa forma.
vamos colocar o aumento só quando a peça pedir o aumento, e aí eu volto já para finalizar, para a gente fazer o acabamento final da bolsa. Olha só, terminei aqui a minha terceira volta, né, com o fio azul marinho, tá? E agora nós vamos fazer o acabamento em baixíssimo, tá? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho melhor para vocês verem, ó. Venho aqui, faço o fechamento, coloco o fiozinho lá para trás, aquele fechamento básico, só que o acabamento nós vamos fazer baixíssimo aqui, ó, nessa parte aqui do fio e não no centrado, tá? Então, eu venho com minha agulha aqui, coloco já na argolinha que eu coloquei lá para trás. Venho aqui, ó, puxo o fio do novelo, tá? E venho no próximo pontinho, nas duas alcinhas do pontinho, ó, e faço o meu baixíssimo, tá? E vou arrodear toda a minha peça, ó, com baixíssimo, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Aquele mesmo acabamentozinho que a gente faz quando termina de fazer um cestinho, um cachepô, tá? Uma bandeja, da mesma forma. Então, eu vou arrodear toda a minha peça dessa forma aqui, até chegar aqui no início, tá bom? E aí eu volto pra gente já fechar a bolsa. Olha só, chegando aqui no final, ó. Aqui eu não vou fazer o último ponto dessa forma aqui, né, com a agulha. Eu venho e vou cortar o fio. Agora eu vou deixar um pouquinho mais alongado esse fio, porque eu vou aproveitar ele para fazer a costura lateral, tá? Não precisa ser muito grande, porque a costura lateral é só são 5 pontinhos só. E aí eu venho aqui, ó, com a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar o meu fio aqui. E vamos fazer o pontinho fake, ó. Venho aqui, ó, no pontinho dessa forma, naquele primeiro pontinho da carreira, puxo pra cá e vou sair com o fio aqui no centro do ponto anterior, com a agulha aqui atrás, né? Puxo aqui, ó, e a gente formou o nosso último pontinho da carreira, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui a bolsa. Olha que olhão lindo! Lindo para um suplá também, né? E aí, a gente vai vir aqui. Vamos esconder logo esse fio aqui, tá? Nem lembrava mais dele. A gente já deu aqui o nozinho, então eu venho aqui, ó, dentro dos pontos, tá? Ó. E boto só ele aqui pra frente um pouquinho e vou cortar. E aqui a gente vai dobrar a bolsa aqui, ó, na lateralzinha a gente vem e dobra ela, tá? E aqui a gente vai fazer uma costura de 5 pontinhos só. Vamos lá, como é que vamos fazer essa costura? Olha só, tá aqui o fio, né? Eu vou vir aqui, ó, na alcinha de dentro do ponto e na próxima alcinha de dentro do outro ponto. Nós vamos pegar só essas alcinhas de dentro. Passo o fio para cá, venho na próxima alcinha de dentro e na próxima alcinha de dentro. Tá, ó, e passo o fio para cá de volta. Vou fazendo zigue-zague. No próximo pontinho, da mesma forma. E no próximo, acho que 5 pontinhos já é o suficiente, tá? Vamos fazer só mais um pontinho aqui, ó. 6 pontinhos, certo? E aí eu venho aqui, ó, boto aqui no mesmo pontinho onde a gente fez e coloco e deixo para colocar ela para dentro, o fio para dentro. Eu venho aqui, ó, abro um pouquinho, tá? E vou colocar a agulha aqui.
Vou passando ele aqui entre os pontos, pra gente dar uma arrematada aqui mais escondidinha possível, certo? Venho aqui, ó, eu vou, no mesmo pontinho, eu vou dar um nó. Vou dar um nó. Vou dar outro nozinho, tá? Vou fazer 2 nozinhos aqui. Não se preocupe, porque não dá pra ver, ó. Ele fica bem escondidinho. E aí, eu venho aqui, ó, passo só mais uma vez e já vou cortar esse fio. Tá? Se você quiser colocar uma colinha aqui, fica fica opcional, tá? Eu não coloco porque não vejo necessidade, fica bem seguro. E agora a gente vai fazer essa costura do outro lado. Eu vou aproveitar esse mesmo fio aqui, tá? Vou ver aqui onde é o cantinho dele e vou colocar a agulha bem aqui, ó, num pontinho bem no cantinho. Aí vou dar um nozinho aqui, nozinho básico, ó. Vou dar 1, 2 nozinhos, tá? Deixa eu só dar uma escondidinha aqui nesse fio. Vou só botar esse fio aqui um pouquinho pra cá e corto ele. Tá? E aqui a gente vai fazer aquela mesma costura que fez do outro lado, certo? Eu vou igualar aqui para ele ficar toda igualzinha. Tá? Que é bem importante que ela fique igual por causa da costura do zíper, certo? E aqui, ó, vamos lá fazer a nossa costura. Eu venho aqui, ó, passo pelo meu primeiro pontinho e volto no pontinho igual com o que eu peguei. E aí eu venho no próximo, ó, dentro, os 2 pontinhos de dentro, venho, passo pra cá, venho no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo, 5, né? Foram 6, né, que eu fiz. E no próximo, 6. Prontinho, ó. 6 pontinhos, a abertura fica ótima. E vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou colocar minha agulha aqui pra dentro e vou dar aquele nozinho de arremate aqui e já volto. Olha só, já terminamos aqui. Agora vamos fazer a costura do zíper, tá? Ó, então vamos lá. Vamos fazer a costura do nosso zíper, tá? Eu não tenho aqui a minha linha azul na mesma cor, mas eu vou mostrar para vocês que pode fazer com qualquer cor mais próxima, que não vai dar para perceber a costura, tá? Nós vamos colocar, é uma linha de costura normal, tá? Eu gosto de colocar ela bem reforçada, então eu tiro um pedaço bem grande, certo? E eu vou dobrar em 4 partes, tá? Essa linha. Eu vou deixar ela bem reforçada. Ó, eu coloco ela em 4 partes. Vendo aqui? Dobrei 2 vezes. Vou dar aqui aquele nozinho na ponta. Nozinho de costura de mão. E aqui, ó, a gente vai vir com o zíper. Vamos testar ele aqui, se ele tá funcionando, certo? E eu vou vir aqui, ó, com o zíper. Vou colocar ele aqui, né? O início dele, aqui já no finalzinho da nossa costura. E vou começar dessa forma. Eu venho aqui, deixo uma pontinha aqui, porque eu vou voltar, tá? Eu vou voltar aqui, ó. E vou colocar a minha agulha aqui, ó, na argolinha. E vou fazer dessa forma aqui, para ele ficar bem preso. E aí, eu começo a minha costura do zíper, ó. Eu venho aqui. Essa minha agulha aqui é uma agulha de ponta, ela parece uma agulha de tapeçaria, só que ela tem uma pontinha bem fina, que é justamente para esse tipo de trabalho, tá? Para entrar melhor, porque o fio de malha ele é mais grosso, né? Então, com uma agulhazinha de mão, a fininha, ela não dá certo. Tem que ser essa agulha mais grossinha,
tá? E aí, ó, eu vou deixar os dentinhos do zíper bem coladinho aqui, ó. Bem rente ao final da carreira, tá? E vou fazendo essa costura bem básica mesmo. Só assim, ó. Eu vou só entrando aqui. Eu vou, vou no próximo pontinho, ó. E volto, tá? É bem simples mesmo. Não se preocupem que o zíper ele não sai, não fica aparecendo. Ó, tá vendo como é mais duro Por isso que tem que ser a linha bem reforçada, tá? No próximo ponto, ó. É bem fácil, certo? Eu vou fazer aqui a minha costura. Quando chegar lá no finalzinho aqui, eu volto pra gente fazer do outro lado, tá? Então, é basicamente isso aqui. Só indo e voltando. Coloca aqui, ó, no próximo pontinho. Vendo? E vem. E é basicamente isso aqui, certo? Eu vou fazer aqui até chegar no final e eu volto pra gente fazer do outro lado. Olha só, eu já cheguei aqui no meu primeiro lado. Deixa eu pegar aqui a agulha. E aqui eu vou arrematar, tá? Pra gente começar a costurar o zíper do outro lado, ó. O arremate é normal, de uma costura de mão, certo? Eu venho aqui, ó, dou um nozinho, venho no mesmo lugar, dou mais um nozinho, tá? E se sentir necessidade, dá o terceiro nozinho. Ó. Dei aqui 3 nozinhos, vou cortar o meu fio. E agora a gente vai fazer a costura do outro lado do zíper, tá? Vou colocar a linha na agulha novamente, da mesma forma, pra gente fazer a costura. Vamos lá, já coloquei a minha linha na agulha, da mesma forma, tá? Bem reforçada. E aí, eu dou uma ajustada aqui, ó. Prenso um pouquinho ela e eu venho aqui, ó. E vamos prender essa pontinha aqui, no mesmo lugar. A gente tem que deixar ela bem igualzinha, certo? Bem igualzinha, ó, com a outra. Bem igualzinha aqui, ó. A gente vai prender do mesmo jeito. Venho aqui, ó, e deixo ela presa. Vou primeiro prender aqui com um pontinho, ó, no mesmo lugar, tá? Tenho que deixar ela no mesmo canto, senão o zíper vai ficar torto. E aí, eu venho aqui, ó, volto. Volto aqui num pontinho. Só pra gente prender ele aqui, ó, aqui dentro. Porque a gente vai ter que abrir esse zíper pra poder trabalhar nele, tá? Então, eu venho aqui, ó, só pra gente prender ele, pra ele ficar bem igualzinho com o outro, com a outra ponta. Prontinho. Preso, ó, prendi aqui. Vou fechar aqui só pra gente conferir se ele tá igualzinho mesmo. Tá bem igualzinho. Tá vendo? Aqui as duas pontinhas estão iguais. E aí, a gente começa a prender esse outro lado, tá? É da mesma forma, porém, a gente vai ter que abrir o zíper, tá? Vamos ter que abrir ele todinho e vamos começar a prender da mesma forma que a gente prendeu esse lado aqui. A costura é igualzinha, idêntica, não muda nada, certo? Eu vou vir aqui, ó, com a agulha, passo pra cá. Venho aqui no próximo ponto. E assim eu vou seguindo,
certo? Até chegar lá no finalzinho também, tá bom? Eu vou fazer aqui. E quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente finalizar tudo. Pronto, gente, olha só. Terminando aqui, ó, o outro lado da costura do zíper. Vamos fazer da mesma forma, dar aqui 3 nozinhos, certo? Corto aqui esse fio. E vamos agora fechar o nosso zíper. Ó. Tudo certo aqui. Nossa bolsa ficou linda, tá? Agora vamos fazer uma alcinha, tá? Aqui no zíper, se você quiser colocar um acabamentozinho de couro, você coloca. Olha só, você só vai pegar aqui o acabamento de couro ou uma etiqueta que você queira colocar, se você tiver etiqueta de sua marca, tá? Ó. E faz a costura. Ó, uma costura simples, eu não sei como é que é a sua etiqueta. E aí você vem e faz uma costurinha, tá? Olha só como é que fica colocando o acabamentozinho de couro, tá? Ó. É super espaçosa essa bolsa. E agora vamos fazer a alça dela. Olha só, para fazer a alça, a gente vai precisar de um mosquetão, tá? De sua preferência. A alça vai ser com fio azul e eu estou utilizando a agulha de número 6. Por quê? Que é para a correntinha ficar um pouquinho mais fechada, certo? Então, eu venho aqui, dou o meu nozinho inicial, tá? E aqui eu vou fazer correntinhas. Puxo aqui esse nozinho para ele ficar bem apertadinho. E aqui eu vou fazendo, ó, correntinhas, tá? A quantidade de correntinhas é bem pessoal, tá? Porque eu não sei qual é o fio que você vai utilizar, tá? Se for um fio mais espesso, ou se for até o prêmio, né? O extra prêmio. Vai depender muito do fio que você esteja utilizando. Então, a gente não vai se prender na quantidade de correntinha e sim no tamanho da alça. Tá bom? Ó, eu vou fazendo aqui. E até eu ver que tá num tamanho legal para uma alça de mão, certo? Ó, vou fazer um pouquinho maior, mais um pouquinho, mais umas 4 correntinhas. Boto aqui perto do mosquetão e coloco aqui na mão. Ó. Já está bom, porque quando eu prender aqui, ó, vai dar para eu segurar a bolsa, certo? Vou fazer só mais um aqui pra gente cortar o fio. Passo o fio aqui dentro e puxo. E aí eu vou prender aqui com a nossa agulha de tapeçaria. Vou colocar aqui. Dou uma ajustada aqui na correntinha para ela ficar retinha, né? E venho com o mosquetão, ó, e coloco ela aqui. Vou passar aqui dentro, tá? Ó, do fio. Boto aqui dentro do mosquetão e vou dar um nozinho junto com esse outro fio que tá aqui, o fio inicial. Esse mosquetão aqui, quanto menorzinho, melhor, tá? Porque é só uma correntinha, para não ficar sobrando muito essa parte aqui. Então, você procura aí um mosquetão legal. Vou colocar esse fiozinho aqui dentro, ó. E se você quiser, você pode até fazer o seguinte aqui. Você vai passar aqui o fio, ó, certo? Só para dar um acabamento. E vai dar o nozinho aqui. Dois nozinhos.
E aí a gente vem com a agulha um pouco mais fina. Vou pegar aqui outra agulha, ó. Ou até com a agulha de tapeçaria mesmo, tá? A gente coloca essas duas pontinhas aqui dentro, ó, e dá uma cortada nesse fio, tá? Só para esconder as pontinhas. Ficou bem apertadinho. E aqui a gente vai cortar. Prontinho, ó. Fica um acabamento legal, né? E aqui você vai prender o mosquetão no próprio fio. Prontinho, ó. Nossa bolsa está pronta. Olha que linda que ela ficou. Né? Muito linda. Prontinha, super fácil de fazer, o zíper, bem segura, né? Porque bolsa com zíper é outra coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.